Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Então vamos, irmão, orar então. Deus que está no céu, Deus que poder, Senhor, nós te entregamos, Senhor, esse pregador, Senhor, a tua mão. Nós recebemos, Senhor, que com a tua palavra é que nós chamamos, Senhor, que te rogamos, Senhor, a tua presença. Deus de misericórdia, Deus de Deus, está em tuas mãos, Senhor, agora, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, nós te entregamos, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Senhor. Amém. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Livro de Josué, capítulo 24. Aleluia, Jesus. Josué, capítulo 24, do verso 14 ao verso 22. Aleluia, Jesus. Do 14 ao 22. Aleluia, Jesus. Eu leio. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. E deitai fora os deuses aos quais serviram os vossos pais, da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se os deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Então respondeu o povo e disse: Nunca nos aconteça que deixemos o Senhor para servirmos a outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é o que nos fez subir, a nós e aos nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão, e o que tem feito esses grandes sinais aos nossos olhos, e nos guardou por todo o caminho que andamos, e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. E o Senhor expeliu de diante de nós a todas essas gentes, até o amorreu, morador da terra. Também nós serviremos ao Senhor, porquanto é nosso Deus. Então Josué disse ao povo: Não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, é Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão nem os vossos pecados. Se deixardes o Senhor e servirdes a deuses estranhos, então se tornará e vos fará mal e vos consumirá, depois de vos fazer bem. Então disse o povo a Josué: Não, antes ao Senhor serviremos. E Josué disse ao povo: Sois testemunhas contra vós mesmos de que vós escolhestes o Senhor para o servir. E disseram: Somos testemunhas. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, hoje é a segunda quinta-feira da vitória. Hoje é o segundo culto aonde nós nos reunimos aqui para celebrar ao Senhor e declarar na nossa vida e na vida dos nossos irmãos a vitória que nós precisamos da parte do Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Nós lemos aqui um texto bastante conhecido da palavra de Deus, principalmente o versículo de número 15, o último a parte dele, que diz: Porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. Esse versículo, essa última parte desse versículo, ela tem sido tema de inúmeras campanhas nas igrejas, declarando assim a vitória na família, a vitória na igreja, a vitória em meio à igreja de Deus, à família de Deus, em meio à nossa família biológica, declarando assim que nós
ainda que esteja difícil, mas nós declaramos que nós e a nossa casa serviremos ao Senhor. Glória a Deus. É um texto da palavra de Deus que nos traz a reflexão sobre como foi a servidão de um jovem que iniciou muito cedo o seu ministério, chamado Josué. A história de Josué, ela é uma história muito motivante, principalmente para a juventude, porque o povo de Israel saiu do Egito e eles saíram de lá debaixo das potentes mãos de Deus, vendo e observando e podendo contemplar todos os milagres que o Senhor havia feito naquela época, que Deus agiu como um forte, mostrando para o Egito que quem tinha o poder sobre os deuses do Egito, quem estava sob o comando daquela terra, naquela época, não era os deuses minúsculos do Egito, mas sim um Deus poderoso, que atou as mãos daqueles deuses, impedindo eles de agir quando Deus estava operando, quebrantando o coração daquele rei, quebrantando o coração daquele povo, mostrando para eles que os seus deuses eram frágeis, que o Deus ao qual eles escolheram para ser o Deus que servia tanto para a colheita, como de proteção, como o Deus da fertilidade, era um Deus que não tinha poder suficiente para guardar eles, para ser o seu guardião quando eles estavam passando por dificuldade. Porque o nosso Deus, ele é superior. Aleluia. Nosso Deus, ele é grande, Glória em a força e em poder. Aleluia. Josué, ele cresceu nesse meio, vendo os milagres de Deus, vendo que o Deus ao qual ele ouvia falar dentro da sua casa era realmente um Deus que cumpria o que ele havia prometido. Porque todos os judeus, eles aprendiam muito cedo sobre o poder de Deus, sobre os milagres de Deus, sobre as leis de Deus, sobre tudo sobre Deus, eles ouviam dentro do seu lar. A cultura judaica permitia que todas as crianças tivessem esse entendimento. Mas porém uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática. E ele cresceu nesse ambiente, ouvindo sobre Deus e vendo os milagres de Deus. Aleluia, Jesus. E ele muito cedo ele começou a se destacar dentre os demais. Todos nós sabemos que Josué foi um grande aliado de Moisés. Ainda jovem, ele começou a estar do lado daquele grande líder, daquele grande homem chamado Moisés. E isso foi chamando a atenção de Moisés. Quando Deus pediu para Moisés subir o monte, que Deus ia lhe dar os 10 mandamentos, né? Deus ia lhe dar as suas diretrizes. Quem Deus leva para cima do monte? Quem Moisés leva para cima do monte para que pudesse ali, juntamente com Moisés, receber as tábuas da lei? O jovem Josué. Então ele começa ali a sua trajetória, ele começa ali a sua vocação para ser líder, a sua vocação para ser alguém que futuramente poderia liderar aquele tão grande e numeroso povo que era o povo de Israel. E nessa caminhada ele começa a aprender com Moisés, ele começa a ser o braço direito de Moisés. Quando Israel peleja contra os amalequitas, a Bíblia diz que Josué e estão ali em cima do monte juntamente com Moisés, e no momento em que o povo de Israel peleja, que Moisés sobe no monte, Josué ergue os braços de Moisés, demonstrando ali para ele que no momento em que o líder estava cansado, porque a Bíblia diz que ele já era velho, seus braços estavam pesados, e ele estava com as mãos levantadas, como que intercedendo por Israel. Só que ele cansava os braços, e naquele momento, quando ele baixava os braços, os amalequitas começavam
a prevalecer na batalha. Então eles veem que era necessário eles erguerem, ajudarem o líder a erguendo os braços dele para que ele pudesse suportar ali e Israel ser vencedor naquela batalha. Então ele começa a sua trajetória, ele começa ali um ministério muito maravilhoso. E Moisés, ele segue com o povo na trajetória do deserto, e no decorrer da caminhada muitas coisas acontecem. Deus opera muitos milagres no deserto, Deus livra o seu povo dos inimigos, Deus todos os dias opera milagres no meio daquele povo. Glória a Deus, aleluia. Chega um momento em que Moisés se despede da sua missão, se despede do seu povo e morre. E agora, quem será o novo líder? Quem será aquele ao qual nós vamos colocar para ser o novo líder desse povo? Então, é escolhido Josué. No capítulo 1 desse livro, o livro de Josué, é um capítulo, são do versículo 1 ao versículo de número 9, Deus conforta Josué. Deus fala: olha, o meu servo Moisés está morto. É necessário alguém, alguém que tenha punho, alguém que tenha coragem, alguém que tenha virtude, para que possa levar adiante todo o bom trabalho que Moisés já vinha fazendo. Aleluia, Jesus. E Josué então assume aquela posição. Moisés era um líder, Moisés foi um grande líder, mas há uma diferença entre a liderança de Moisés e a liderança de Josué. Não porque eu não era mais jovem ou porque eu era mais velho. Moisés era um líder espiritual do povo de Israel. Já Josué era um líder de guerra, um líder militar do povo de Israel. Era um homem de Deus? Sim. Ele era ungido por Deus? Sim. Porém, ele era um líder militar. Depois que eles atravessam o Jordão, depois que eles passam por aquele rio que estava transbordante, que Deus abre milagrosamente aquele rio, e eles passam para o outro lado, começam então as guerras, começam então as pelejas, eles começam então a batalhar. Eles começam agora a lutar por tudo aquilo que desde o Egito havia sido prometido, uma terra que manava leite e mel. Em Deuteronômio capítulo 6, acho que a partir do 10, 11, fala que eles herdariam uma terra a qual eles não precisariam cavar poços porque já estavam cavados, eles não precisariam plantar vinhas porque já estavam plantadas, eles não precisariam edificar casas porque as casas já estavam lá, eles não precisariam plantar olivais porque tudo isso já estava preparado para eles, porque Deus havia prometido para eles. Todo o percurso de Israel, saindo do Egito, passando por muitos anos no deserto e agora atravessando o Rio Jordão para o lado de lá, eles teriam que pelejar, eles teriam que batalhar. Porque nós sabemos que a nossa vida é de glória em glória. Aleluia, Jesus. Toda a nossa vida, diariamente, semanalmente, mensalmente, anualmente, é de glória em glória. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Eles passaram por várias dificuldades no Egito. Passaram por várias dificuldades estando no Egito. Humilhação, desprezo. Mas Deus havia prometido. Eles estavam sendo ali formados por Deus para que pudessem chegar na terra prometida como um povo realmente que estavam ali aptos para herdar aquilo que Deus havia prometido. Mas nós sabemos que muitos daqueles não chegaram lá, por devido à murmuração, devido à sua falta de fé no Deus que havia prometido para eles. E eles passam por diversas dificuldades. No Egito, na travessia do Mar Vermelho, depois enfrentando alguns inimigos,
no decorrer do caminho, ainda no deserto, ocorreu revolta no meio do povo de Deus, indo para a terra prometida, ocorreu mortes, indo para a terra prometida, e tudo isso era um processo que eles tinham que passar para que eles pudessem ser um povo que chegassem lá refinados para receber o melhor que Deus tinha para eles. Mas isso não para por aí, porque a nossa vida ela é diariamente de glória em glória. Aleluia. Atravessamos o Rio Jordão. Como chegar na beira já tinham passado pelo mar, agora chegam na beira do rio, estava igual aqueles rios lá da Bahia, né? Mais de 10 metros de altura, transbordante, porque era a época da cega, a época da colheita, né? Geralmente é a época que mais chove, a época que tudo está cheio, e eles se deparam com o rio desse jeito, né? A Bíblia diz que estava, né, subindo pelas ribanceiras. Como faz para atravessar? Com criança, com idoso, com pessoas debilitadas? Como fazer? Mas Deus havia prometido. Eles iriam parar às margens do Rio Jordão, irmão Cleber? Não. E a Bíblia diz que eles vão, atravessam, colocando os seus sacerdotes com água, que eles vão carregando ali a arca. Quando eles pisam na água do Rio Jordão, as águas se abrem e eles passam para o lado de lá. Glória a Deus. Os problemas acabaram. Acabou, John? Não acabaram. Agora eles se deparam com inimigos. A terra estava cheia de amorreus, cananeus, heteus, heveus, todos os eus que tinham por lá. Girgazeus, ferezeus, né, irmão Rosaldo? Jebuseus, filisteus, heteus, heveus, todos esse povo, né, que não era um povo fácil de se domar, de se conquistar, agora eles tinham que pelejar. Será que Moisés daria conta de tomar a dianteira, né, como um líder militar? Na primeira batalha, os braços dele já estavam cansados. Foi preciso 2 jovens erguer os braços dele para que ele pudesse assim interceder pelo povo, e o povo vencer aquela batalha. Então Deus renova a liderança. Aleluia. Um grande líder espiritual sai de cena e agora entra um líder militar, que era Josué, Aleluia. renovando ali as forças daquele povo. Então Josué, ele começa a pelejar, ele começa a batalhar, começa rodeando a cidade de Jericó, o que nós todos conhecemos, que as muralhas foram ao chão, e eles entraram na cidade, tomaram aquela cidade, uma cidade muito rica, uma cidade muito bem arquitetada. Agora eles começam a tomar posse da terra, eles começam a pelejar, eles começam a viver diuturnamente, agora tendo seus atalaias, porque agora estão cercados por outras nações. Agora eles chegam e começam a invadir, e a notícia ela se expande, e agora eles são uma ameaça para todas aquelas nações. E Josué vai conquistando espaço, porque não é fácil para um líder chegar e conquistar todo mundo. É fácil para você sair daqui e ir lá para a Cidade Livre, dirigir aquela igreja? Seria fácil para ele chegar e na mesma semana já ser amado por todos? Muito difícil. E ele começa a conquistar a todos, porque eles veem em Josué é um homem de Deus. Eles veem naquele jovem que ele não é apenas um jovem, mas ele é um jovem que tem a unção de Deus para batalhar e para vencer aquelas guerras que era necessário. Aleluia. Mas se Deus prometeu, não seria fácil? Só em eles pisar de lá do Rio Jordão, todas as nações saíam correndo? Não tinha que ser fácil? Se Deus prometeu, eu vou ter que me esforçar ainda? Se foi Deus que prometeu que Ele vai operar um milagre na minha vida,
Eu tenho que fazer aqui alguma coisa? Sim. A Bíblia diz que as coisas ocultas são para Deus. O que é oculto? Aquilo que eu não posso fazer. Deuteronômio 29, 29. As coisas ocultas são para Deus, mas as reveladas são para nós e os nossos filhos. O que é revelado? É o que nós podemos fazer. Então, as coisas que nós não podemos fazer, Deus faz. As coisas que para nós é impossível, para Deus é no estalar de dedos. Eles tinham que pelejar, eles tinham que guerrear. Olha, mas Deus prometeu, eles estavam sujeitos a perder na guerra e não desfrutar do melhor que Deus tinha para eles naquele lugar. Deus havia prometido. Deus falou para Josué: olha, assim como eu fui com Moisés, serei contigo, não te deixarei e não te desampararei. Então Deus havia prometido, Deus havia falado que eles iam conquistar aquela terra. E eles conquistam todas aquelas nações. Todas aquelas nações, elas começam, de uma certa forma, a temer ao povo de Israel. Eles começam a ver que o Deus que havia tirado eles do Egito, porque na época que Deus tirou Israel do Egito, Egito era como se fosse os Estados Unidos da América hoje, né? Um país que não tem um poder bélico, chegar nos Estados Unidos e tomar. Eles viram, todas as nações do mundo inteiro viram o que Deus havia feito no meio do Egito. Então isso começou a causar pavor naquele povo. Mas Deus havia falado: vocês vão conquistar todas essas terras. Glória a Deus. Tudo que eu prometi para vocês é tudo isso aqui que vocês estão conquistando agora. Uma terra boa, uma terra próspera, uma terra que emana leite e mel, uma terra que vai ser tudo aquilo que vocês buscam desde que eu prometi para Abraão. Josué, ele não era um líder comum, ele era alguém que temia a Deus, ele era alguém que não barganhava a sua fé, ele era alguém que não trocava Deus por deuses estranhos. Aleluia. E no final do livro de Josué, no capítulo 24, onde nós lemos, ele traz no capítulo 23 e até o 12, o versículo 13 do 24, todo o capítulo 23 e do 1 ao 13 do 24, ele relembra todas as maravilhas que Deus havia feito. Porque ele passou muitos anos sendo líder, muitos anos guerreando, passou muitos anos pelejando contra outras nações. E Israel, irmãos, eles sempre foram inclinados para o pecado. Eles sempre tiveram uma inclinação para o pecado. E no capítulo 23 ele relembra tudo que Deus havia feito, da abertura do Mar Vermelho, da chamada de Abraão, de tudo que Deus havia prometido. Todo o conserto que Deus havia feito, dos milagres no Egito, dos milagres no deserto, dos milagres de Deus livrar eles das mãos dos seus inimigos. E ele traz a memória do povo, porque é necessário nós termos na nossa mente os milagres que Deus fez por nós. Aleluia. É necessário nós sempre trazer à memória tudo que Deus fez por nós. Quem éramos nós? Aleluia. De onde nós saímos? Aonde nós estávamos? Para onde nós íamos sem esse Deus? Aleluia. É necessário sempre na nossa vida nós termos uma retrospectiva, para que nós não, em determinada altura da nossa vida, nós viemos a empinar o nosso nariz, achar que somos, achar que temos, que podemos, colocando sobre os nossos ombros a responsabilidade de sermos alguma coisa. E na verdade nós não somos nada. Verdade, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Tem um pregador muito que eu gosto muito de ouvir. Ele fala que é impossível alguém ter um encontro com Deus e continuar com o nariz empinado. É impossível você realmente conhecer Deus, você se aprofundar na palavra de Deus, você ter um conhecimento vasto sobre Deus e continuar com o seu nariz empinado. É impossível. Porque quem somos nós? Menos que nada, né? Somos o que somos, como disse Paulo,
por causa da graça. A graça pegou um mendigo e fez dele príncipe. Aleluia. A graça pegou alguém que não era nada e fez assentar-se com os príncipes. Glória a Deus. Aleluia. Então Josué ele convoca aquele povo, aqui no capítulo 23, para uma recordação, para uma retrospectiva da velha aliança, da antiga aliança que Deus havia feito com o povo, da velha aliança que Deus havia feito com Abraão, e traz tudo isso à memória, porque é necessário. No livro de Neemias, no capítulo 8, quando eles passam muitos anos lá na Babilônia, e eles voltam, e agora os muros são reconstruídos, agora eles têm uma casa novamente, agora eles estão cercados por muros, e o muro era uma proteção. Ah, mas não era Deus a proteção? Sim, porém o muro era a proteção que eles tinham contra os seus inimigos. É as coisas reveladas, né, missionário? É as coisas reveladas. É murar nossa casa, é nos cercar com aquilo que nós podemos fazer. E agora eles estavam reconstruindo novamente Jerusalém. E eles acham os livros da lei. Neemias capítulo 8. E quando eles encontram o livro da lei, eles preparam um dia para aquela leitura dos livros da lei. No versículo 5, 8, 5 diz: E Esdras abriu o livro perante os olhos de todo o povo, porque estava acima de todo o povo. E abrindo ele, o povo se pôs em pé. E Esdras louvou o Senhor, o grande Deus. E todo o povo respondeu: Amém, Amém, levantando as mãos. Inclinaram-se e adoraram ao Senhor com o rosto em terra. No versículo 8 diz: E leram o livro na lei de Deus, e declarando e explicando o sentido, eles faziam que lendo eles entendessem. Aleluia. Glória a Deus. Esse é o propósito da palavra de Deus. Aleluia. É quem está aqui, é o pastor na terça-feira, é quem prega, enfim, é fazendo com que quem ouve entenda. Porque eles passaram 70 anos. 70 anos desviados. Não, 70 não, 70 já é o final de toda a nossa vida praticamente. 30 anos desviados. Será que a gente tem em mente os mesmos versículos? Será que no nosso coração tem a mesma chama que tinha de que no início da fé? Será que com 30 anos, voltando para as velhas práticas, fazendo até coisas piores, nós não precisaríamos novamente de ter a chama acesa novamente através da palavra de Deus? E era assim que estava acontecendo naquele momento. Glória a Deus. E Aleluia. Neemias, que era o governador, ou o tiçado, como diz aí, e o sacerdote Esdras, os escribas e os levitas que ensinavam ao povo, disseram a todo o povo: Este dia é consagrado ao Senhor, vosso Deus, pelo que não vos lamenteis e nem choreis. Porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. E disse-lhes mais: Ide, comei as gorduras, bebei as doçuras, enviai poções aos que não têm nada preparado para si. Porque esse dia é consagrado ao Senhor. E tem um versículo bem conhecido, né, que Silas Maria gosta de falar. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Aleluia, Jesus. Então, novamente aqui, nós vimos lá em Josué, foi o que eu li aqui, que foi necessário eles renovarem novamente a aliança. Josué trazendo à memória deles tudo que Deus havia feito por eles. A promessa, olha, na época de Abraão ele fez uma promessa de servir a Deus. Continuou com Jacó, com Isaac, de servir a Deus. Continuou com Jacó, de também seguir essa mesma linha de servir a Deus e seu povo escolhido de Deus. E continuou com Moisés. Agora vocês estão aqui, vocês são esse povo, vocês são o Abraão daquele dia que Deus havia prometido para ele. Vocês são os representantes agora daquela velha aliança, daquela aliança antiga que foi feita com Abraão. Glória a Deus. Então, Aleluia. está aqui tudo que
que Deus fez e tudo que Deus vai fazer por vocês depende da sua fidelidade. Depende de como vocês vão tratar a fé que vocês têm em Deus. Toda aquela fé que Abraão tinha. E no versículo 15, ele propõe ao povo. Porque não é por força nem por violência. A palavra de Deus está aqui. A Bíblia diz que essa palavra deve estar abundantemente nos nossos corações. Colossenses 3,16 ou é o 17 que fala. Que a palavra de Deus esteja em vós abundantemente. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Então, mas eu tenho uma palavra. Eu conheço a palavra. Mas eu tenho que decidir ou não obedecer essa palavra. E havia uma condição ali. E no versículo 15, Josué 24:15 diz: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. É uma escolha. Todos os dias nós temos uma escolha. Fazer essa escolha. Mas eu já escolhi servir a Deus. Mas amanhã eu posso. Tem muito crente por aí que já serviu a Deus e hoje é macumbeiro novamente. Hoje é espírita. Tem muito crente que já serviu a Deus. Hoje ele acredita no Henrique Cristo lá de Brasília. Acha que ele é que é o Jesus da Bíblia, né? Então eles tinham aqui diante deles uma escolha. Aleluia, Jesus. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se os deuses, quem serviram os vossos pais, que estavam da além do rio. Está falando de Abraão, que antes de ser chamado, servia a outros deuses. Todos nós sabemos que a família de Abraão era fabricante de ídolos. Por isso que Deus fala: sai da tua terra, da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. Porque era difícil para ele estar naquele meio e servir a Deus. Quem era o pregador daquela época? Como conhecer a Deus naquela época? Não tinha. Deus teve que chamar Abraão para ele sair de lá e a partir daí Deus formar uma nova nação a partir daquele homem. Então, se vocês têm que escolher se os deuses a qual serviram os vossos pais que estão da além do rio, os deuses que Abraão servia, ou se ao Deus dos amorreus em cuja terra habitais, que eles estavam naquela época. Porém, eu e a minha casa fizemos uma reunião e decidimos servir ao Senhor. Aleluia, Jesus. Então, a nossa vida nós estamos diariamente tendo que ter escolhas, tomar decisões, tomar iniciativas. Josué, como um grande líder no final da sua vida, ele reuniu o povo, sabendo que estava próximo da sua partida, e fez uma aliança. Se vos parece mal servir ao Senhor, se vocês acham que Deus é muito exigente, mas eu gosto de ir lá no meio das cananeias, lá elas são mulheres formosas, né? Eu gosto de sair lá, né? Passar uns dias lá, me constituindo e voltar de novo. Não, Deus não requer que vocês façam essas práticas como os seus irmãos fizeram antigamente. Mas Deus é muito exigente. Eu queria servir também a Moloque, a Astarote, a Baal. Não. Se vocês acham que é ruim servir ao Senhor, escolhe aí quem vocês vão servir. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E aí há um quebrantamento ali, né? Há um quebrantamento no meio daquele povo, entre aspas, um quebrantamento. Então respondeu o povo: nunca nos aconteça que deixemos o Senhor e sirvamos a outros deuses. Depois daquilo ali, Israel serviu a outros deuses? Não. E muito. Houve líder, rei que passou o seu filho pelo fogo. Deus exigia sacrifício de criança? Moloque exigia sacrifício de criança. E eles levaram tão à risca essa promessa aqui, entre aspas, que depois eles estavam pecando novamente. Irmãos, nós temos que tomar cuidado com aquilo que nós falamos. Senhor, eu te prometo que eu vou fazer isso e isso. A Bíblia diz que nós temos que tomar cuidado com as coisas que prometemos para Deus, porque nós estamos embaixo.
e Deus está em cima. Amanhã eu e você não se lembra mais do que prometemos para Deus, mas Ele se lembra. Ele sabe o que nós prometemos. Então as dificuldades tem luta, nós todos os dias somos tentados a sair da presença de Deus, somos. Mas o que nós vamos escolher para a nossa vida? Não é só hoje não, porque Israel naquele momento ali, eles eram o mais crente que tinha na face da terra. Não, Senhor, jamais, longe de nós servir a outros deuses. E eles mesmos se lembraram do que Deus havia feito, da saída do Egito, dos milagres, né? Então Josué falou, olha, se deixardes o Senhor e servirdes a outros deuses estranhos, então se tornará a vós e vos fará mal, e vos consumirá depois de vos ter feito bem. Então disse o povo a Josué, não, antes ao Senhor serviremos. Então nós temos que decidir, nós temos que tomar essa decisão todos os dias, eu e a minha casa, vamos servir ao Senhor. Ainda que esteja difícil, ainda que a tentação, que os problemas da vida estão me convidando para uma possível saída da presença do Senhor, não. Ainda que esteja difícil, eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Eu acho muito maravilhoso dar um exemplo aqui da família do seu Nilson, né? Que Deus tem feito na família deles. Eu não sei se o irmão Nilson ou a irmã Vera chegaram a falar isso aqui, dizendo, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E agora está se cumprindo isso. Se cumpre na família deles, se cumpre na minha família e se cumpre em todas as famílias que buscam ao Senhor. Porque esse é o propósito de Deus. Esse é o propósito de Deus, é a salvação e a restauração de todas as famílias da terra. Amém? Eu agradeço a oportunidade, pastor, a direção. Aleluia. Aleluia. Amém, irmãos? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Fiquei prestando atenção, irmãos, e guardando algo aqui tão importante, né, que às vezes a gente deixa passar desapercebido. Moisés, ele usa alguma coisa para abrir o mar vermelho. E com Josué, para abrir o Jordão, foi o sacerdote com a Arca da Aliança. A Arca da Aliança significa um renovo. Deus está querendo, irmão, um renovo com a igreja, uma aliança nova. Aleluia, Jesus. Eu quero aqui nessa noite profetizar sobre a sua casa e sobre a sua família, que você e a sua casa vai servir ao Senhor. Aleluia, Jesus. Eu quero aqui dizer que o Senhor vai quebrar todas as dificuldades, para que a tua casa seja pautada para servir e adorar o Senhor, porque Ele é digno de toda honra e toda glória. Eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Aleluia. Você e a sua casa também vai servir ao Senhor. Você irá testemunhar da glória e da presença de Deus e do grande avivamento e o renovo que Deus irá fazer na sua casa e na sua vida para a glória de Deus. Glória a Deus. Que Deus continue abençoando a sua casa, a sua vida, a sua família. Que Deus continue retribuindo a você tudo aquilo que você precisa, necessita, espera ou quer receber do Senhor. Amanhã é sexta-feira, nós não temos trabalho. Sábado também não. Domingo de manhã, escola bíblica dominical. Sábado, ensaio das irmãs, né? Que hora? Às 18 horas. Domingo de manhã, escola bíblica dominical e à noite, culto de missões. Às vezes, irmão, entre aspas, missão, quando a gente diz a obra missão, ela está nos trazendo